O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar um momentinho. Essa frase final do Evangelho é conhecida, mas sempre nos parece um pouco forte, né? Jesus que fala, né? E a nossa atitude diante de Deus seria essa: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Então tem duas coisas que queria comentar disso. Primeiro é que a tradução talvez do inúteis não é exatamente o que a gente imagina. Inútil é você falar: pô, tudo que eu fiz não vale nada, é uma porcaria, para que eu existo? Quase, eu sou inútil. É muito forte chamar alguém de inútil. Mas a palavra no original é akreios, que pode ser traduzida também por desnecessário. E assim dá para entender um pouco melhor, né? Fala assim: eu não sou necessário para fazer as coisas aqui na Terra. O único necessário mesmo no mundo é Deus. A gente às vezes se empenha, né, em grandes obras, em coisas humanas, mesmo em coisas sobrenaturais, né, de apostolado, de querer melhorar e de querer crescer na santidade. E o que nós somos desnecessários. Se Deus não quisesse que a gente existisse, tudo bem, o mundo continua o mesmo, né? Qualquer um de nós poderia desaparecer e o mundo continua. Agora, o único necessário é Deus nosso Senhor. Se Ele falta, então todo o resto desaparece. Então essa é a primeira coisa, né? Que nós somos desnecessários para a nossa santidade ou para o bom caminhar do mundo. Mas depois também tem uma frase que é um versículo anterior aqui, que não aparece no Evangelho de hoje. Hoje começa no versículo 7º. O versículo 6º é quando Jesus fala: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa amoreira, né? Sai daqui, arranca-te daqui e planta-te em outro lugar, planta-te no mar. E ela faria isso. Então, falando do poder da palavra dos apóstolos. Se eles tiverem fé, tem um poder. Mas, ao mesmo tempo, depois Jesus fala: mas lembra que vocês são servos. Mesmo que o teu apostolado, a tua evangelização funcione muito bem, prego e vem milhões e milhões e milhões de pessoas, falam: cara, você é servo, você é desnecessário. Então é importante a gente pensar isso, né? Porque principalmente entre pessoas boas, né? Entre nós que procuramos ser santo, pode vir uma tentação de fazer coisas, de alcançar objetivos, de ter metas, e quanto mais eu vou crescendo as minhas metas e os meus números, eu vou achando que eu estou melhor, né, na santidade. E posso esquecer disso, que eu sou um servo desnecessário. Deus está me usando. Sou útil no sentido de que Deus está me usando, mas sou desnecessário, Ele poderia usar outro. Quando eu era pequeno, tinha uns 15 anos mais ou menos, ganhei de presente, de aniversário, acho que foi de uma menina, um livro espiritual. O livro é Via Sacra, do São José Maria. E aí ela fez uma dedicatória, que até hoje eu não entendo direito. Porque ela escreveu assim: o nosso maior desafio é não querer entender que tudo depende de nós. À primeira vista, dá a impressão de falar: tudo depende de nós, né? Nossa, tudo depende de nós. É que eu não acredito nisso, que tudo depende de mim. Então está errada essa frase. Mas eu posso pensar como é tão confusa. Nosso maior desafio é não querer entender. Então não é para eu entender que tudo depende de mim. Eu tenho que entender que tudo depende de Deus. Então até hoje eu fico pensando, meditando, não consegui entender, mas nunca mais encontrei a menina para tirar dúvida do que ela quis dizer. Mas a ideia é: tudo não depende de nós. Para as coisas humanas existem livros de autoajuda. Vai lá, confia em você, você pode. Mas na vida espiritual, Deus é que pode. Ele é que é o único necessário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.